Espaço Jaqueira. Travesseiros Tropical. Mais cabelo onde você mais precisa. Galindo e Gurgel, consultório odontológico. Estreia Produções, os melhores shows. Renova Clima, refrigeração. EcoPE, energia solar com quem entende, entrega e se importa. Ciro String, te indicando as melhores séries. E Unicom Telecom, te conectando ao que te move. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Claro que não, né? Mas vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está em Recife, em Pernambuco, no Brasil, pelo mundo. Embora, voltando, né? Agora sim, Pedro Leonardo Lacerda, internet boa. Vamos embora, bora falar do Leão, que se tem de novidade. Como eu estava dizendo, existe um pedido, eu vou comentar o que eu entendi, existe um pedido, uma solicitação, pelo que eu entendi, um requerimento de uma sessão extraordinária no Conselho Deliberativo do Esporte. Quem está envolvido, quem solicitou, além de você, que eu já vi, e por quê, e o que é que vocês estão achando dessa situação do Leão, meu querido, você, Pedro Leonardo Lacerda? Alessandro, agora podendo falar com condições técnicas, né? Explicar o seguinte, tá? No Conselho, nós temos uma quantidade muito interessante de conselheiros que têm uma vivência grande no clube. E não resta dúvida, não precisa nem alongar muito, de que o esporte vive hoje uma crise institucional a mais séria da sua história. Para minha tristeza, inclusive, que vivenciei a crise de 21, 22, eu achava que o pior tinha passado, mas o destino nos prega peças, né? E as declarações na coletiva de imprensa do ainda presidente Yuri Romão de que deixaria o clube até o dia 31 de dezembro, mas também no conteúdo da sua fala, de maneira muito confusa e difícil de entender, disse que sairia no dia 31, depois disse que só sai quando fizer uma auditoria, publicar um balanço, fizer a eleição. Ou seja, não há clareza institucional do que o presidente realmente vai fazer. E o papel do Conselho Deliberativo é ser o órgão estabilizador, legislador e fiscalizador do clube. O Conselho tem tido, nessa atual gestão, infelizmente, uma atuação protocolar. Os grandes assuntos, as grandes crises, que não é de hoje que vem acontecendo no clube, tem sido tratada com total falta de coragem de enfrentar os assuntos. É uma crítica que se faz à atuação do presidente Ademar Rigueira, do vice-presidente César Caula, jamais quanto à idoneidade, quanto à boa vontade. Porém, o esporte precisa de alto rendimento, não só dentro do campo, mas um alto rendimento no executivo e um alto rendimento no deliberativo, explicando para a sua importante audiência que no deliberativo não existe hierarquia entre o presidente do deliberativo e os conselheiros. Nós somos todos iguais, todos têm a mesma importância e obrigações, cabendo apenas ao presidente ser o organizador das reuniões e, em algum momento, tomando algumas decisões, mas sempre de caráter também organizativo, né? Então, não é uma monarquia, não é uma presidência sem limites, longe disso. Inclusive, o presidente não pode nem votar. O que ele tem que fazer é encaminhar as pautas das reuniões e disciplinar o andamento das reuniões. Então, não somente eu, mas um grupo de conselheiros expressivo, pessoas com uma vivência muito grande no clube, entendem o óbvio, de que essa crise, essa confusão que já prejudica o início do ano que vem do clube, precisa ter um norte claro. Me parece que o presidente Yuri, que também não faz nenhuma crítica nunca contra a sua honra, a sua honestidade, eu gosto, inclusive, pessoalmente de Yuri, apesar de não apoiá-lo mais desde maio,
porém, não tenho nada contra a pessoa de Yuri, nem nenhum membro da sua gestão. Infelizmente, ele é confuso. Infelizmente, ele é contraditório nas suas palavras e ações. E o esporte não pode ficar à mercê das variações mentais da vontade de Yuri ou de quem quer que seja. É necessário que o presidente se comprometa e cumpra. Então, essa reunião é um pedido, porque nós temos que, pelo estatuto, pedir ao presidente que ele convoque uma reunião extraordinária. Um parêntese, é óbvio que não precisaria nem pedir, já deveria o presidente ter tomado essa iniciativa, mas temos que respeitar a inércia dele. Precisamos provocar no sentido de que seja feita uma reunião. Nós pedimos para que na próxima terça-feira, uma pauta muito clara, muito objetiva. Primeiro item, que o plenário do Conselho, o que é que o presidente Adhemar tem que fazer? Convocar a reunião, ler o requerimento e dizer, conselheiros, o primeiro tópico, em votação, um ofício ao presidente Yuri Romão para que em 24 horas comunique ao Conselho se realmente pretende sair ou quando pretende sair. Segundo ponto, que o presidente Yuri Romão, mantendo a palavra confusa de entender de que vai sair, que ele dê um calendário claro de quando sai, quando faz a eleição. As palavras dele, o que se deu para entender foi que ele ia antecipar o mandato, que implica numa renúncia tácita. O que ele está fazendo quando ele encurta o mandato é renunciando tacitamente. Ele diz que sai no dia 31/12, mas depois ele diz que, para sair, ele vai fazer uma auditoria, ele vai publicar um balanço, ele vai fazer a eleição, dá posse ao novo eleito e sai. Ou seja... Uma auditoria dessa... Desculpa, quanto tempo, pelo menos, para fazer uma auditoria dessa, Pedro? Cabe a Yuri Romão, que foi quem levou essa informação, dizer. Ele precisa se comprometer. Normalmente, uma empresa dessa leva quanto tempo? A pergunta... Alessandro, veja bem, eu quero crer que, se tivesse tudo em dia na contabilidade do clube, hoje em dia a gente não sabe mais como é que anda, porque se apregoava muito no início da gestão de Yuri, seria uma gestão transparente, moderna, implantando governança. Governança implica compliance, implica a transparência, a clareza institucional e a clareza de quem conduz a instituição. Infelizmente, nós vimos que isso virou somente um discurso. É daqui para melhor, é daqui para cima. Foi ao contrário. A gente está indo para baixo numa proporção que vai parar no Japão daqui a pouco, de tão enterrado que o esporte está. Se tivesse tudo em dia, era imprimir um relatório e publicar. Eu não sei que auditoria é essa. Como é que o cidadão diz que vai fazer uma auditoria do próprio movimento que ele está administrando? Ou seja, já é uma auditoria bastante questionável. Como é que eu mesmo vou me auditar? O que é que ele poderia fazer num bom princípio gerencial? Imprimir um relatório do movimento do clube. Isso já deveria estar lançado na contabilidade. Então, ele lançaria um balanço extraordinário do clube. Isso não deveria levar 24 horas, porque se está tudo em dia, ele vai auditar o quê? O que é que ele tem que conferir do que ele mesmo fez e por que vai demorar? É um dos motivos da reunião do Conselho, que o Conselho precisa pedir que ele fale. Se está tudo bem, amigo, qual é a dificuldade de fazer um balanço? Por que vai demorar? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa escondida? Ele tem que responder. É uma dúvida que ele precisa... Ele causou essa dúvida quando ele disse que ia sair e disse que ia fazer uma auditoria, e para o Conselho, que tem essa função institucional de fiscalizar, ele precisa dizer. Então, é um pedido que ele diga se vai fazer auditoria, que tipo de auditoria, por que auditoria, quanto tempo leva a auditoria. Porque não tem sentido, não é lógico que a própria pessoa se fiscalize e lance uma auditoria de si mesmo, né? Não tem sentido. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização das contas do clube. Ele poderia, muito rapidamente, imprimir um relatório gerencial, um relatório contábil e mandar para o Conselho Fiscal e sair. O que Yuri precisa fazer é honrar a palavra dele. Se ele vai sair, ele diga como e quando. E não fique nessa confusão verborrágica, né?
de não ser claro. Então, nada mais justo, o sócio espera do conselho isso, a comunidade esportiva espera do conselho isso, que o conselho haja. E já que o presidente do conselho é inerte, né, ele não tem a iniciativa de enfrentar os problemas, um grupo de conselheiros, com uma ampla vivência no clube, com uma representatividade política também no corpo social, nós estamos pedindo o favor do presidente Adhemar Rigueira convocar uma reunião para que, num ambiente educado, cortês, mas com os questionamentos necessários, o Conselho mande para Yuri o primeiro ofício, que seria, caso o plenário do Conselho delibere, ou seja, o presidente tem que dizer, pessoal, está aqui convocada essa reunião. Pauta 1, mandar um ofício para Yuri Romão dizer quando sai. Prazo, 24 horas. Em votação, aprovado, aprovado. Pauta 2, presidente Yuri Romão, já caso vá sair, mande um calendário em 24 horas, comunicando passo a passo do que ele disse. Quanto tempo leva a auditoria, quando ele convoca a eleição, quando vai marcar a eleição. Nada, a gente só quer transparência. Aprovado, ofício 2. E o terceiro ponto, o esporte, no seu artigo 2º, é muito claro, que dentre os princípios que regem a gestão do clube, moralidade, legalidade, impessoalidade, transparência, que a gente não vê essa transparência, mas está lá, que é uma obrigação da gestão, existe também, textualmente falado, em gestão corporativa. Gestão corporativa nos modelos modernos, também de transparência, de compliance, e no capítulo do compliance é uma coisa muito elementar também. Se qualquer corporação tem um membro da sua alta administração, um executivo, envolvido ou supostamente envolvido, acusado de ter praticado algum ato irregular, é de bom alvitre que, por uma questão de compliance, esse executivo seja afastado da função. Nós temos aquela denúncia que o próprio presidente Yuri Romão reconheceu que existe na sua coletiva, quando disse que mandaria alguém do jurídico ao Ministério Público para tomar pé. Então, não há dúvida de que aquela denúncia existe, não há dúvida, por prudência, para preservar, primeiro, a instituição Esporte Clube do Recife, e segundo, as pessoas que foram citadas, que é o vice-presidente Rafael Campos, que é o diretor financeiro e administrativo Fernando Soares. Os dois, particularmente, eu tenho uma relação amistosa, cordial, não tenho absolutamente nada que desabone nenhum dos dois, mas eu sou conselheiro do esporte, eu não sou conselheiro de Fernando e de Rafael, não. Eu tenho uma obrigação com o clube. O presidente do conselho é um grande advogado, mas ele não está ali como advogado de defesa. Ele está como um magistrado que coordena o trabalho. Então, não cabe nem a mim acusar, nem a Adhemar defender. Cabe mas você está fazendo oposição hoje à gestão, não é isso? Eu vou dizer o seguinte, Alessandro, eu não tenho nenhuma pretensão eleitoral no clube. Então, eu não gostaria nem de me colocar como opositor, porque eu acho que a oposição é muito dentro de um objetivo normal, natural, honesto, de ter uma participação política no clube. Eu digo o seguinte, eu apoiei Yuri desde o primeiro momento. No primeiro momento, quando Leonardo Lopes renuncia tacitamente, porque ele saiu e não voltou, existe a renúncia expressa, que é quando o sujeito diz, a partir de hoje, eu não sou mais presidente do esporte, saí. E aquela onde o presidente tira uma licença e não volta. Então, Leonardo Lopes renunciou tacitamente, Yuri assumiu o clube. A guerra, naquele momento, era de uma agressividade tão grande que alguns amigos meus de mais de 20 anos, conselheiros, não queriam que eu desse posse a Yuri, queriam, dentro do conselho, criar um ambiente de instabilidade totalmente injusto e não coerente com o estatuto. Eu enfrentei essa oposição interna, me desgastei violentamente, mas eu tinha que fazer isso. Eu tinha que dar a Yuri a oportunidade, a chance dele, dentro das 4 linhas, dentro da regra jurídica do clube, ter a tranquilidade para gerir. Então, convivi com ele nesse mandato tampão, depois passei a presidência para Silvio Neves Batista, continuei frequentando o conselho, mas no começo desse ano, na segunda ou terceira reunião, quando eu vi a forma, o modelo que o presidente Adhemar, junto com o presidente César, estavam querendo implementar,
pouco concatenada com a cultura do clube. Você falava agora há pouco uma coisa muito importante. Temos que separar, Alessandro, o amor pelo time, que é muito fácil amar o time do esporte, é muito fácil comemorar um gol, é muito fácil reclamar quando dá errado, é muito fácil parar de pagar a contribuição de sócio porque está chateado com o futebol. O difícil é amar o clube. O difícil é priorizar os assuntos duros que têm que ser priorizados, é enfrentar as dificuldades, é contrariar interesses, é sacrificar a família. O duro é isso. E o que o esporte precisa é de quem ame o clube e o futebol. Só amar o futebol não resolve. Então, a cultura, infelizmente, o presidente Yuri foi muito infeliz na escolha do presidente do conselho e do vice, não quanto à honestidade, não quanto à articulação social, dois grandes advogados, figuras queridíssimas, respeitadas. Eu tenho uma admiração muito grande pelos dois. Não sou amigo, mas tenho grandes profissionais, colegas advogados que têm uma carreira muito bonita, mas são neófitos no clube. Como Yuri é um neófito no clube. Não entende da tradição, não entende o que é o conselho, não entende, não sabe, então trata aquilo como se fosse uma representação, um mandato num órgão de classe, num partido político. Muitas vezes parece até que, como na política é comum, se um prefeito coloca alguém como um secretário, você deve uma confiança e uma obediência, muitas vezes até se colocando à frente da coisa pública. Eles não entendem que a função deles não deve nada a Yuri. A gente, conselheiro, nós é que elegemos eles para fiscalizar, aplaudir, apoiar, mas também tomar medidas quando tem que ser tomadas. E eles não têm essa vivência. Infelizmente, a gente está meio que acéfalo no conselho por essa coisa protocolar, essa coisa medrosa, essa coisa reticente que é a gestão de Adhemar e César, infelizmente. Então, Pedro, inclusive, deixa eu te interromper um pouquinho. O Dogivan, em cima do que você está dizendo assim, qual a análise do conselho sobre a gestão de Yuri e a não renúncia? Aí, dentro dessa pergunta dele aqui, porque a ideia que se tem é que o conselho é do executivo. Aliás, é do executivo, né? Presidente, vice, presidente do conselho, vice do conselho e o seu conselho, né? Tanto que são convites que se fazem, que os candidatos fazem. Então, primeiro, quem é que está assinando com você esse requerimento? E tira essa dúvida do torcedor, porque você no conselho, conselheiro nato, e a ideia que se tem do lado de fora é que o conselho não está fazendo nada. Qual é a ideia do conselho? Tem mais gente achando a questão complicada do teu lado ou não? Qual é a realidade? Nós temos que explicar e separar a seguinte questão. Até uns 10 anos atrás, não existia uma trava no estatuto de que você teria que figurar apenas em uma chapa. Não me lembro se foi o presidente Arnaldo Barros, acho que foi, fez uma reforma no estatuto onde criou um mecanismo melindroso e que complicou demais o ambiente no Conselho Deliberativo, que é o seguinte: você dá uma autorização para estar em uma chapa. Ou seja, esse processo se transformou quase que um processo de órgão de classe. CREA, OAB, Cresce, qualquer órgão de classe, que você só está em uma chapa. Historicamente, o Conselho precisa ter pessoas que conheçam o clube. Historicamente, a gente participava de mais de uma chapa. Não precisava autorizar. Os candidatos, reconhecendo aquela pessoa como sendo um sócio ativo na comunidade, colocavam o nome em mais de uma chapa, porque todo presidente queria ter Alessandro, por exemplo, como conselheiro, por Alessandro ser um cara ativo no clube. É uma coisa que precisa ser voltada imediatamente. No debate desse estatuto atual, eu propus isso, que acabasse com essa autorização para estar em chapa, porque o que aconteceria? Você sempre teria os nomes inquestionáveis pela atuação no clube presente em mais de uma chapa e pessoas, modéstia à parte, como eu, Fred Domingos, Domingos Moreira Filho, Pedro Pessoa Lacerda, meu pai, Mário dos Anjos, Giliar Falbo, Beto Roma, Zé Antônio Alves de Melo Júnior, Rodrigo Novaes, e tantos outros. Nós devemos ser mais ou menos, eu estimo, mais de 30, 40, 50 pessoas dentro desse grupo do Conselho que entendem o que é o clube e entendem o seguinte: o fato de eu ter apoiado o Yuri não me faz submisso, subordinado a Yuri em nada. Se Yuri caminha bem,
dentro da regra do estatuto, fazendo bem para o clube, tem o nosso apoio. Se o Yuri não vai bem, tem que ter a fiscalização e tem que ter a cobrança. Então, o conselheiro não é um preposto do presidente executivo. Quem age assim deveria renunciar. Quem sente que é devedor de Yuri, quem não entende que, até porque a eleição do presidente e do vice do conselho é feita num momento posterior pelos próprios conselheiros. O sócio não elegeu Ademar e César, não. A quem elegeu Ademar e César fomos nós, conselheiros, na posse. Então, eles estão blindados, eles não têm por que ter receio. Eu, quando fui presidente do Deliberativo, eu não tinha que dever nada a ninguém politicamente. Eu tinha uma coerência de acreditar num caminho. Mas eu não sou preposto, não era preposto de ninguém, não. Essa altivez. Então, realmente, tem uma parte do conselho que são pessoas que estão lá há pouco tempo, que frequentam muito pouco o clube. Essa confusão. Ir para jogo não habilita ninguém a ser presidente do esporte. Não habilita ninguém a ser conselheiro. Amar o futebol é o caminho fácil. Difícil é amar o clube. Isso é que precisa ser entendido. Nesse momento, o clube precisa. Está provado que essa tese de que a modernidade, palavras em inglês bonitas, influências de rede social que aparecem o tempo todo, com aquela ansiedade, aquilo deu errado. O esporte está pior do que sempre teve. E nesse momento não tem transparência, não tem compliance, não tem nada, só pala, só pala. A gente precisa agora encontrar um caminho dentro da regra do jogo, e a tese é a mesma tese de sempre. A gente tem que juntar, Alessandro, experiência com juventude. Só se aprende a fazer futebol com quem já sabe fazer. Isso não se aprende em livro, não. Eu fiz o curso de gestão da CBF. Eu tenho essa qualificação como gestor. Mas isso agrega valor, mas não é ali que se aprende, tá entendendo? Pedro, a tela está escura. Eu acho que alguma ligação, alguma coisa. Eu vou te tirar da tela para tu repor a conexão. Deixa eu tirar aqui. Voltou. A gente não está te enxergando aqui. Está tudo preto onde tá. Dá uma saidinha e volta de novo e continua. Pronto, voltou agora. Pronto. Pronto. Pode botar a tela deitada? Pronto. Vou deitar. Deixa eu só apoiar aqui. Agora, pronto. Então, o que a gente precisa ter nesse momento é a experiência do conselho, serenidade e coragem. Enfrentar esses assuntos. O torcedor aí fez uma experiência, acho que Dorival fez uma pergunta muito pertinente. Realmente, até agora, o conselho é omisso, o conselho faz muito pouco do que devia fazer. Se o conselho tivesse exercido a crítica necessária, se tivesse agido conforme o nosso juramento de posse, talvez a crise não fosse tão intensa. E já que a mesa do conselho age de maneira protocolar, eu digo sempre com honestidade, com boa fé, mas não tem entendimento de enfrentar. Esse grupo de conselheiros apresentou esse requerimento para que o presidente Ademar, se assim entender, porque é uma decisão, isso sim, é uma decisão do presidente, mas eu vou ficar perplexo e muito preocupado se o presidente Ademar tiver o entendimento de que debater esse momento no conselho não é cabível, então é melhor fechar o Conselho do Esporte. Se nesse momento o presidente Ademar não tiver a sensibilidade de abrir o parlamento rubro-negro para que se discutam os assuntos urgentes que toda a comunidade rubro-negra e esportiva pernambucana quer, se o presidente não deferir, é melhor fechar, porque realmente perdeu o sentido ter conselho, que é a casa do debate. A gente só quer isso. O presidente Yuri, juridicamente, ele tem direito de ficar até dezembro do ano que vem. Nenhum movimento desse seria feito caso ele não tivesse dito na sexta-feira passada que ia sair. Ninguém pode forçar Yuri a sair. Ele disse que quer sair. Então a gente precisa saber qual é a forma que ele vai sair. Não é nada demais querer saber isso. Não é nada demais. Não há por que esconder isso. O pedido é apenas esse. Ô Pedro, quem é que está assinando esse requerimento de uma reunião extraordinária? Nós adotamos uma estratégia também muito simples. Houve recentemente uma movimentação de um grupo de sócios que coletou mais de 1.000 assinaturas pedindo uma Assembleia Geral. Um movimento bonito, legítimo, né,
para poder debater justamente a questão do mandato de Yuri. E um detalhe técnico, formal, inusitado, diferente, inovador, o presidente Adhemar arquivou essa voz, ele calou a voz de mais de 1.000 sócios do esporte, porque era um abaixo-assinado e, em resumo, ele entendia que as assinaturas fora do corpo do texto, ele não tinha certeza se tinham lido o requerimento, por incrível que pareça. Então, para não cair nessa mesma interpretação peculiar, nós fizemos um requerimento onde individualmente cada conselheiro está sendo contactado, aqueles que concordarem assinam e mandam diretamente para a secretaria do conselho. Então, nós já temos aí aproximadamente informações, são vários grupos, né, várias pessoas coletando. Eu acredito que nós vamos passar das 20, 25 assinaturas, que é um número relevante, você considerando que o Conselho tem 150 membros, fora os natos. Dos nomes, tem ex-presidentes, quem é que está assim que você pode citar? Pedro Lacerda, meu pai, Pedro Leonardo Lacerda, Domingos Moreira Filho, Fred Domingos, Mário dos Anjos, Rodrigo Novaes, Darlisson Macedo, presidente do Conselho de Ética, Beto Roma, membro do Conselho de Ética, José Antônio Alves de Melo Júnior, membro do Conselho de Ética e ex-diretor. Ex-presidentes foram contactados por meu pai, não confirmaram a assinatura, mas foi contactado Gustavo do B, foi contactado Vandesso Lacerda, Fred Domingos falou com Homero. Então, é um trabalho aberto, honesto, de levar todo mundo. Esse pedido simples, a gente só quer debater, a gente quer o que o sócio quer. O que o sócio não pode fazer por não ser conselheiro, nós temos a obrigação de fazer. Debater o momento e querer clareza. Pois é, vamos lá então, Pedro Leonardo Lacerda, a gente estava conversando com ele, para quem está entrando agora, e vai que não ouviu toda a pergunta. O que eu quis dizer, Pedro, é o seguinte, isso é um jogo político, até falei com o Cadico, que veio aqui ontem, é um jogo político, anteontem, não foi? Foi anteontem, ou foi ontem? Enfim, é um jogo político. Um tem o poder, sai quando quer, e dentro da regra do jogo ele pode colocar alguém. E esse alguém, pelo que a gente colocou, inclusive, em primeira mão, essa notícia é o Branquinho. Vamos lá. Do outro lado, a oposição. E eu estou percebendo que a oposição não quer conversar. Pelo menos o Cadico disse, não, Alessandro, o pleito é esse. Ele sai até o dia 31 e etc, etc, etc. Porém, contudo e todavia, o que a gente está vendo é que ele deve sair no dia 5, o que proporciona, segundo o estatuto, né, a chegada aí do Branquinho. Qual o plano de oposição, ou, no mínimo, né, de saber essa informação? Porque vocês querem, tecnicamente, saber a informação de quando sai, para que possa tomar alguma, pelo menos é o que eu estou entendendo, algum partido, alguma outra situação. Qual a estratégia que vai se colocar? É isso. E se ele disser dia 5, qual a resposta de vocês? E se ele disser que sai dia 31, qual a resposta de vocês? Aliás, é óbvio, né? Eleições e etc, etc. Mas se ele disser que sai dia 5? Alessandro, veja bem, o nosso papel desse grupo aqui não é político oposicionista, tá? Claro que nós não concordamos, não apoiamos com o mandato, mas não tem como apoiar. Mas nós estamos agindo como conselheiros conforme a nossa obrigação de fiscalizar. A gente só quer informação, a gente só quer transparência. Aquela transparência que era uma peça de publicidade lá atrás, na campanha, quando dizia que os mais antigos eram dinossauros, retrógrados, incompetentes, superados, que o futebol mudou. Tá aí, a máscara caiu, era tudo pala. Não tem nada disso. Então, o que a gente quer apenas, esse grupo quer, enquanto conselheiros, que o presidente, que disse que ia sair, que falou que quer sair, ninguém está cobrando que ele saia, porque é um direito dele completar o mandato, ele foi eleito, mas que ele disse que sairia até o dia 31/12. Como? Como ele vai fazer para sair? É só isso. E a questão do vice-presidente, do diretor administrativo financeiro, conforme o estatuto, conforme a promessa de campanha de governança, conforme a proposta de transparência, que como foram
né, implicados. Não digo que justamente, não acuso ninguém, isso não é papel meu, não tenho prova nenhuma de nada e acredito, inclusive, na honestidade de todos, até que em algum momento a justiça diga o contrário. Mas na regra do compliance, da transparência, do correto, eles deveriam se afastar das funções para permitir que essa pressão sobre o clube diminua e sobre eles também. A nossa pauta é só essa. Caso Yuri não renuncie, não honre a sua palavra, né? Porque ele disse que ia sair. Se ele não faz, ele está desonrando a palavra. E deixa para sair só ano que vem, aí vai ter que se aplicar o estatuto, mas simbolicamente, politicamente, isso cheira a quase que um golpe, né? É uma falta de concatenação com o respeito à instituição. Já que o cara não quer ficar, para dar lisura, até para poder dar ao seu sucessor o banho do povo, né? O abraço da democracia, essa eleição deveria ser uma eleição geral, uma eleição votada, onde o sócio votasse. Isso é o que se espera. Isso é o que eu, como uma pessoa que está no clube com funções desde 1999, com 18 anos, é o que eu espero, compromisso com o clube. Agora, se Yuri não tem compromisso com essa visão, age como se fosse um prefeito de uma cidadela do interior. Os mais novos não vão entender. Ele é o Novo Dorico, Paraguaçu e Sucupira, né? Ele fica naquele trololó, trololó. E está sentado na cadeira, é a consciência dele e o julgamento do povo e da história. Ele vai ter que arcar com as consequências da sua decisão. Mas não sou eu, não. Se for só a partir de janeiro, vai ter que ser uma eleição indireta no Conselho. Infelizmente. Não há outra saída. Pedro, só finalizar rapidinho. Branquinho é um bom nome? Branquinho é um bom nome. Fred Domingos é um bom nome. Luciano Bivar é um bom nome. Romero Monte é um bom nome. Ricardo Brito é um bom nome. Domingos Moreira Filho é um bom nome. Qualquer nome que já tenha passado pela administração do clube, que já tenha sido um diretor ou um vice-presidente de futebol campeão e que tenha amor ao clube, é um bom nome. O que não pode é mais um produto da mídia, é mais um discurso fácil de rede social, de um modernismo maldoso e mentiroso que gere mais problema no clube. Não adianta um rostinho novinho, com palavrinhas bonitinhas em inglês e que piore o que foi piorado. Então, a decepção com essa tese de que o esporte ia ser governado por 30 jovens e que estava tudo errado e que é daqui para melhor. Estamos te escutando. Isso, infelizmente, aqui não dá. Eu acho que a gente tem que estar entendido que a gente precisa de um resgate. Não é a tradição. Quando falo em tradição, vendem como se fosse a preservação de um poder. Não. Já fez. Isso o esporte precisa se reencontrar com a sua história e abrir, sim, espaço para novas lideranças, novos quadros, mas que não tenham essa disfarçatez, essa falta de amor de vender um jogo feito foi o mando do Flamengo. Quem faz isso não conhece o esporte. Quem faz isso não torce pelo esporte. Quem faz isso não merecia sequer dizer que é torcedor do esporte, porque é um crime de lesa pátria. Isso é um sacrilégio o que foi feito. E esses modinhas que estão aí justificam. É o dinheiro. E que fica o alerta para a torcida. Imagine se fosse uma SAF. Imagine se esse pessoal que está aí no clube fosse dono do futebol. O que é que não iam fazer? Para não cair nessa falácia também, nesse engodo. O esporte não precisa de SAF. O esporte tem uma recuperação judicial. Esses 80 milhões que foram jogados fora, com esse time ridículo, com esses executivos, que não foram executivos em lugar nenhum, o cara era porteiro no Mirassol e vira executivo de futebol no esporte. Esse dinheiro jogado fora pagava quase 70% do que o clube deve. Isso não tem perdão. A minha revolta enquanto torcedor é com essa falta de zelo com o dinheiro do clube. Dinheiro suado, sacrificado. Por isso que quem está aí não merece mais estar aí. Eles precisam entender de que eles não ocuparam um cargo público como se fosse uma prefeitura de interior, que o cara faz o que quer. Não é assim. Eles não têm amor pelo clube. Os gestos deles demonstram isso.
Isso é um sentimento meu. Respeito enquanto pessoa, não posso dizer que ninguém é desonesto, jamais direi. Mas, me perdoem, quem está aí não é esporte. Quem está aí, meu amigo, é tudo menos esporte. Pedro, obrigado, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Enfim, Pedro Leonardo Lacerda aqui com a gente. A internet deu um probleminha, vocês entendem, né, como é que funciona. Agradecer então a presença dele e está aberto aqui para todo mundo, né, que se sentiu ofendido com as palavras, seja, né, hoje, ou amanhã ou ontem, com quem quer que seja. Então está aberto aqui o convite para a resposta.